E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Grécia. Na aula passada, nós estávamos falando das estruturas políticas, sociais, culturais de Esparta. Agora nós vamos trabalhar Atenas, a cidade que evoluiu da aristocracia para a democracia. Tudo bem? Beleza? Bom, Atenas foi fundada no século XI a.C. pelos jônicos, na região da Ática, na Grécia, né? E diferentemente de Esparta, não contava com áreas férteis ao seu redor. Muito pelo contrário, a sua posição geográfica, né? E o seu porto natural, litoral, ali próximo à cidade, era muito propício, né? Para o atracamento de embarcações, impulsionaram o comércio em Atenas. Então vamos mais uma vez ao mapa, para a gente poder localizar aqui geograficamente. Aqui nós temos o Peloponeso, né? E aqui a região da Ática, onde Atenas está localizada, bem aqui na pontinha, ó. Olha o cursor aqui, por gentileza. Bem na pontinha da Ática, debruçada-se sobre o mar Egeu, né? Então, eu passei aqui, voltando. Esse posicionamento fez com que desde cedo o comércio fosse uma atividade importante para os atenienses. No início, a cidade era governada por um rei, que era conhecido como Filo Basileu, né, que além de ser chefe político, era chefe militar e religioso. A outra função do Filo Basileu era a divisão das terras. E esse é o grande problema em Atenas. A divisão das terras ela foi feita de uma forma desigual. Os eupátridas, né, ficaram com muita terra, enquanto os outros setores da sociedade nem tanto. Então, a escravidão por dívidas, a pobreza, ela aumentou e isso provocou uma série de grandes conflitos sociais em Atenas. Tudo bem? Beleza? Evolução política e social. Como eu disse para vocês, Atenas evoluiu de uma monarquia oligárquica para uma aristocracia para depois chegar à democracia. Como esse processo foi feito? Foi feito em longas etapas. Primeiro, os eupátridas perceberam que eles não precisavam da autoridade do rei, né, do Filo Basileu, para governarem a cidade. Então houve uma guerra civil entre eupátridas e Filo Basileu. O Filo Basileu foi derrubado e foi estabelecido o chamado arcondato, um colegiado formado pelos representantes das principais famílias eupátridas aristocráticas de Atenas que passavam a governar a cidade. A desigualdade social, como eu falei, devido à concentração de terras, fez com que a escravidão por dívidas em Atenas disparasse. E isso gerou uma série de tensões e conflitos sociais. E aí nós temos os chamados legisladores, né, que tentam resolver esse problema desses conflitos sociais. O primeiro legislador é o Drácon, né? O Drácon era um cara de origem eupátrida, aristocrática, né? E propôs uma série de reformas, no mínimo, duras. Quando fala, o sujeito é draconiano. Draconiano é aquele cara que é firme, né? A primeira mudança foi a criação de leis escritas, tá? Você tinha um problema que a lei em Atenas era oral, né? Não havia um código de leis escrito. Então, consequentemente, a lei podia ser manipulada livremente, né? Para evitar esse problema, foi a medida adotada pelo Drácon de escrever, né, transformar essa lei em leis escritas. E trazer para as mãos do Estado a mediação do conflito entre os eupátridas e aqueles que não pertenciam à aristocracia, né, a camada privilegiada. Então ele tomou essa medida. Depois nós temos o Solon. As medidas do legislador Solon, elas são mais efetivas no que diz respeito ao combate das desigualdades sociais, porque o Solon incluiu aqui nas reformas um setor da sociedade que crescia e se tornava cada vez mais importante em Atenas, que é o setor dos comerciantes. Beleza? Então, primeiro, ele aboliu a escravidão por dívidas, dividiu a sociedade ateniense em 4 camadas de acordo com a sua renda, limitou o tamanho da posse de terras para cada cidadão ateniense, suprimiu as dívidas, né, as hipotecas, incentivou o comércio externo, criou o Areópago, que era uma espécie de tribunal, né,
o cargo de Zeugitas, que era uma espécie de comandante militar, e deu também aos tetas, né, a possibilidade da participação em um conselho, que é a Eclésia, que é a Assembleia Popular, formada por representantes de todas as 4 camadas da sociedade ateniense. Então você tinha a Bulé, Conselho dos 400, cada grupo, né, cada camada da sociedade enviava 100 representantes para debater as questões políticas da cidade. Então essa reforma ela deu um impulso muito importante, só que ela não solucionou o problema das desigualdades de uma forma definitiva. Mesmo com essas reformas, as tensões sociais mantinham-se em Atenas. E isso favoreceu, né, que um novo modelo político se estabelecesse na cidade, que é o modelo tirânico. Quando um sujeito toma o poder na cidade. E aí nós tivemos vários tiranos. Principalmente o Pisístrato, que foi um tirano que governou Atenas por mais de 20 anos. E ele teve grande apoio popular porque construiu obras, modernizou a cidade, então ele tinha uma grande aprovação popular. Depois da sua morte, o seu substituto ele não deu continuidade, né, e houve uma nova onda de convulsões sociais. Até que o legislador Clístenes, né, criou o tal regime democrático, a democracia. Então a democracia ela é uma criação de Clístenes, em Atenas, finalzinho do período arcaico, início do período clássico. Beleza? Então, antes disso, vamos ver as 4 camadas da sociedade do Solon criou, né? Eupátridas, grandes proprietários rurais, os bem-nascidos. Georgóis, você tinha os pequenos proprietários rurais. Demiurgos, que eram os comerciantes. Metecos, que eram os estrangeiros. Ah, professor, mas tem 5 camadas, os escravos. Escravo não tem direito político, né? Então ele nem entra naquela divisão de participação lá da Bulé, por exemplo, das instituições. Como é que funcionava a democracia ateniense? A base do sistema era a ideia de cidadão. Quem era cidadão em Atenas? Homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de 21 anos. Ah, mas ele podia ser o pátrida, Georgoi? Não importava. Se ele fosse homem, filho de pai e mãe ateniense, portanto estrangeiro, não participava, e tivesse mais de 21 anos, ele podia participar de qualquer uma dessas estruturas políticas que foi criada por Clístenes. Então a ideia do conceito de cidadania é a chave para você entender como é que funciona o sistema da democracia em Atenas. A base é a Eclésia, que é a Assembleia Popular. A Eclésia é formada por quem? Por todos os cidadãos atenienses. Quem é cidadão em Atenas? Homem, maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense. Tá? A Eclésia ela vai escolher todas as outras estruturas políticas. Nós vamos ter a Bulé, que foi ampliada para 500, né? Que é o poder legislativo, que vai criar as leis que direcionam a administração da cidade. Nós temos 2 tribunais, o Elieu e o Areópago, tá? Que também são sorteados e escolhidos pela Eclésia. E nós temos os magistrados, os arcontes, que cuidam da organização da cidade, da administração dos rituais religiosos, e os estrategos, que comandam o exército. Então, cada uma dessas funções tem, né, cada um desses cargos tem funções específicas, mas todos eles são escolhidos por quem? Pela Eclésia. Por isso que é uma democracia. Tudo bem? Beleza? Mas a gente tem que discutir também como essa democracia ela se estabelece. Será que é uma democracia ampla? Será que ela beneficia boa parte da população? Já de antemão falo para vocês que não. Você percebeu primeiro, né, que para ser cidadão você tem uma restrição. A maior parte da população ateniense não participava do sistema político. Aqui está o gráfico que mostra isso. Pouco mais de 13% da população era de cidadãos, que podiam votar e participar das decisões políticas da cidade. A maior parte da população eram os descendentes dos cidadãos, mulheres, crianças, né?
escravos, estrangeiros, que não podiam participar desse processo político. Só de escravo você tem quase 37% da população ateniense, né, como nessa condição de escravidão. E aí, você tem democracia e escravidão convivendo junto. Então, a gente tem que perceber que, apesar de ser muito inovador, essa democracia ela tem as suas limitações. Beleza? Outra questão, o Clístenes ele criou um mecanismo para proteger a democracia ateniense, que foi o tal do ostracismo. O que é o ostracismo? Aquele que, porventura, tentasse um golpe de Estado e acabar com a democracia, ele era exilado da cidade por um período de 10 anos. Então, era uma forma de você proteger um regime democrático. Tudo bem, pessoal? Bom, na próxima aula, nós vamos falar do período clássico. Já vou entrar aqui no período clássico, fazer uma breve introdução. É o período de maior desenvolvimento da civilização grega. É aqui que a filosofia, as artes, a arquitetura, o teatro, tudo aquilo que os gregos criaram, né, atingiram o seu ápice de esplendor. A democracia ateniense, né, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de conflito, de guerra. Os gregos vão enfrentar os seus piores inimigos aqui, que são os persas nas guerras greco-pérsicas, né, que nós vamos estudar na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Fiquem com Deus. Até mais.